Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, que habite ricamente nos lares, nos corações, nas famílias. Estamos aqui para o comentário de mais uma lição do terceiro trimestre, a lição que traz aqui o título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. E para os alunos da escola dominical que acompanham as aulas já sabem que nós estamos na lição de número 5. Quero agradecer aqui nosso superintendente Fabiano Turcotte, que junto com a sua família, sua esposa, a irmã Patrícia, os filhos do Tiago e o Mateus, têm sido aí valentes na linha de frente da EBD, da congregação de Veracruz, onde estamos, que é dirigida pelo pastor Walter Rodrigues de Jesus, vice-presidente das Assembleias de Deus em Curitiba. A aula de número 5, que é a de hoje, Zorobabel recomeça a construção do templo. Aula de número 5, domingo, 2 de agosto de 2020. Na lição passada, a lição de número 4, nós pudemos ver que o povo tinha começado a reconstrução, mas quando chegaram os obstáculos, chegaram as dificuldades, as oposições, eles acabaram por desanimar, por deixar a construção. Então passou-se da lição de número 4 até essa, passou-se aí quase 20 anos, para que o povo começasse novamente a reconstrução do templo. O textuário da lição diz assim: ao 24º dia do mês 9º, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. É interessante, aqui já tem uma aplicação para nós, aplicação pessoal, para nós, que Deus está dizendo aqui, para o povo pôr o coração na obra dele. Então está falando para nós também. Quando nós colocamos o nosso coração, a nossa mente, a nossa disposição na obra de Deus, Deus põe o seu coração no nosso coração, na nossa vida, e aí a realização da obra é um sucesso. A verdade prática diz: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo entregou. Ou seja, debaixo do poder de Deus, a igreja segue e torna-se imbatível em tudo aquilo que Jesus pediu para que fosse feito. A leitura bíblica em classe, para quem não tem a revista ou tem a Bíblia, onde você estiver, encontra-se no livro de Esdras, capítulo 5, versículos 1 e 2, depois Ageu, capítulo 1, versículos 1 e 12, e Zacarias, capítulo 4, versículos 6 ao 10. A lição de hoje vai falar muito sobre esses dois profetas, Ageu e Zacarias, que vieram a mando de Deus para ajudar na reconstrução do templo. O primeiro tópico diz assim: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Ou seja, Deus levanta, Deus traz esses profetas para Jerusalém para animar o povo, trazendo a mensagem direta de Deus para que a reconstrução fosse recomeçada e terminada. Deus levantou dois profetas, primeiro veio Ageu e depois levantou-se Zacarias. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os dois líderes e também com o povo judeu, conforme está em Esdras 5, versículo 1. Zorobabel era um líder político. Nós vimos na outra lição que Zorobabel confiou na sua força política e por isso que não terminou a obra. Ele confiou nele mesmo, na força que ele tinha, nas influências que ele tinha, mas acabaram. E dessa vez, Zorobabel vai confiar em Deus. Mesmo sendo um líder político, mas ele sabe que a força para construir, para fazer, vem de Deus. E isso serve muito claro para nós também. O líder político recebeu uma mensagem pessoal, o Zorobabel, Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel e sabendo que esse não tinha mais nenhum vigor
para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. Então Deus veio, através dos profetas, encorajar, dar força para Zorobabel. E aqui também nós vemos, Fabiano, que eles chegaram em Jerusalém, os profetas, e foram procurar a liderança. Isso chama-se hierarquia, respeito. Eles não chegaram fazendo alarde, confusão, prometendo, nada disso. Eles foram falar com o Zorobabel e com o Josué, que era o sacerdote. E também nos lembra que Deus fala com a liderança. E o líder é aquele que tem que encorajar. Ele recebe a mensagem de Deus e aí passa a coragem para os seus liderados. E um exemplo é aqui, viu, Fabiano? Você é um exemplo de liderança, porque Deus tem te usado para fortalecer, encorajar uma equipe de professores, professoras e secretários que estão no seu comando, e você tem feito isso brilhantemente. Então, Deus tem te encorajado e você tem nos encorajado, porque eu também sou professor da sua equipe. E o nosso pastor tem nos encorajado e também dado condições para que a EBD, aqui dessa congregação, mesmo com toda essa pandemia, não teve falta de aula, graças a Deus. E é o nosso trabalho também, porque o Senhor nos ajuda e nós não fazemos. Então, eles chegaram, falaram com Zorobabel e também trouxeram uma mensagem a Josué. Nós vimos na primeira lição, ou melhor, na lição passada, que Zorobabel estava enfraquecido politicamente e o Josué estava com as vestes manchadas, quer dizer, estava fora da vontade de Deus. Tinha algum problema, tinha alguma coisa que não estava agradando a Deus, então ele não teve o vigor espiritual daquela vez para manter o povo reconstruindo o templo. Então veio também uma mensagem para ele. Josué, o sumo sacerdote e líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem pessoal. Observamos na lição passada, como eu disse, que ele estava com o vestido sujo. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. E aqui nós vemos que Deus perdoou o sacerdote, restaurou a vida dele, para que ele desse continuidade no trabalho. Aqui fala de misericórdia. Se Deus é tão misericordioso comigo, quem sou eu para não agir de misericórdia com o meu próximo? Perdoando também as ofensas que eu recebo. Aliás, a oração mais conhecida da Bíblia, a oração do Pai Nosso, diz isso, né? Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem tem ofendido. E essa oração, se nós refletirmos bem, ela serve de uma sentença para aquele que só fica na parte perdoai. Então nós vemos aqui que Deus perdoou, restaurou o sacerdote, alinhou o Zorobabel, restaurou ele também, e os dois líderes agora animados, os dois líderes com a mensagem de Deus, foram para a obra. E também tem a mensagem, também Deus falou com o povo também. Trouxe também um encorajamento para o povo judeu, que, como nós vimos, tinha já parado a obra, quase 20 anos, estavam cuidando das suas vidas, das suas casas, das suas propriedades, e estavam em falta com a obra de Deus. Mas a partir do momento que os profetas falaram, e eles aceitaram a palavra de Deus, e foram também a agir sobre a palavra de Deus, tudo mudou. O que nós vemos na lição passada, que aconteceu com o povo, e que isso acontece conosco também, nós temos que estar sempre atento, alerta, é que eles passaram por um período de distração. Estavam fazendo a obra, mas os samaritanos e os outros povos vieram e distraíram eles. E a distração tira o foco. A distração faz desviar o olhar. Jesus disse em Lucas 9, versículo 62, está escrito que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus, ou seja, não serve para o reino de Deus, porque ali está falando de direção, Jesus está falando de foco, Jesus está falando de atenção. E o povo judeu na época lá se distraiu. Da distração, Fabiano, veio o desânimo. Desanimaram a ponto de parar a obra. E do desânimo veio a dúvida, porque nós vimos na lição passada que disseram assim: será que é mesmo tempo
de reconstruir o templo, está no tempo certo. Então nós temos que livrar, cuidar da nossa vida com esses 3 Ds aí que são mortais, ó: distração, desânimo e dúvida. Muito bem, vamos ao segundo tópico da lição. Claro que aqui nós fazemos um comentário não muito profundo, mas você pode fazer com a sua Bíblia, com a sua lição, na sua casa e aprender muito mais ainda, né? O ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Então, toda grande obra a ser realizada na causa do Senhor demanda da presença profética. Ou seja, daquele que vem para animar, vem trazer uma palavra direta de Deus, como foi o caso de Ageu e de Zacarias. Eles vieram em nome de Deus, trazendo a mensagem de Deus para o povo. Hoje nós temos os nossos pastores, os nossos líderes, que fazem esse trabalho hoje de animar. São os profetas que estão comandando a obra de Deus, nesse sentido, e animando o povo para fazer, para lutar, para não desanimar, para não se distrair e não entrar em dúvida. Aqui na lição, ainda no segundo tópico, diz assim, no primeiro subtópico: manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. E aqui fala de muitos exemplos do Antigo Testamento. Moisés, o grande líder de Deus, levantou para libertar seu povo da escravidão do Egito, que Deus levantou, né? Recebeu de Deus um preparo sobrenatural, porque ele deu muita autoridade espiritual. Com a sua vara fazia grandes maravilhas. Fala também de Elias, o profeta Elias. O profeta de Deus foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas, em particular pelo ímpio rei Acabe. No segundo subtópico, manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a mudança, a diferença do profeta do Antigo Testamento e no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. É o que está escrito em 1 Coríntios 12, onde o apóstolo Paulo fala sobre os dons que o Espírito Santo trouxe à igreja. Aí no finalzinho do segundo subtópico diz assim: Paulo recomenda: procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente os de profetizar. Aí, falando ainda sobre o ministério profético, né, os profetas que ajudavam o povo e sobre a manifestação de Deus. Falamos também de companheiros, né, Fabiano? Todos tinham uma companhia. Moisés precisou de Arão, Arão estava com ele ajudando o profeta. O Moisés precisou, estava lá. Elias também teve a ajuda de Eliseu depois. Quer dizer, a obra não é feita por uma pessoa. A obra de Deus é feita por equipe, por comunidade. É feita por pessoas, né? Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz que aquele que se isola pensa só nos seus interesses. Então nós precisamos trabalhar, aprender a conviver com as pessoas, aprender a trabalhar em equipe, aprender a ouvir, aprender a falar, porque a obra de Deus não se faz sozinho. Jesus começou a sua obra com 12 pessoas, depois chamou 70, e na hora de enviar, enviou de 2 em 2, porque é preciso. Nós precisamos ter companheiros, precisamos ter pessoas que nos ajudem, que nos encorajem na hora que as nossas forças estão esmorecendo. Precisamos ter pessoas para comemorar as vitórias, mas também para nos ajudar na hora de possíveis derrotas. É isso que nós vemos ao longo de toda a Bíblia. E os profetas também tinham as pessoas que eles podiam contar. Vamos ao terceiro tópico: o ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial
determinado por Deus. Ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, está escrito em Hebreus. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. Dispensação, os alunos sabem, é um período, um tempo. Nós agora estamos, por exemplo, no tempo da graça, na dispensação da graça de Jesus. Um período que Jesus está mandando a sua graça, está dando da sua graça para que nós possamos caminhar aqui nessa terra. Diz assim: o profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Isso no Antigo Testamento. Traz aqui alguns exemplos. Em Ezequiel, os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor. Em Samuel também, Inclusive fala aqui da passagem quando Saul vai para consultar Samuel sobre onde estavam as jumentas, se o Samuel podia ajudar eles sobre onde estavam as jumentas que havia sumido, E é interessante que o Saul foi procurar as jumentas e saiu de lá rei, Interessante, Deus ungiu o rei. Mas era normal, naquela época do Antigo Testamento era normal, o profeta era alguém que tinha um ofício, era uma profissão. Ele dormia profeta e levantava profeta. O profeta era escolhido por Deus. Jeremias, por exemplo, foi escolhido antes de nascer. E já foi escolhido por Deus para profeta. Então eles tinham esse ofício de profeta. Eles trabalhavam como profeta, era a profissão deles profeta. Isso já no Novo Testamento não vai ter. Nós não vamos encontrar mais o profeta como ofício. A Bíblia diz que o profeta veio até João Batista. Então João foi o último profeta. Nós vamos encontrar agora no Novo Testamento o dom de profecia, que é totalmente diferente do ofício do trabalho de profeta. Aí no segundo subtópico, o profeta na dispensação agora do Novo Testamento, o profeta, como nós já falamos, a definição dele é aquele que fala em lugar de outro, porta-voz de Deus. Ele recebia a mensagem de Deus e passava para o povo. E como vimos, o povo também consultava, eles iam consultar a Deus para ver o que Deus tinha para falar sobre aquele assunto. A função era proclamar os oráculos de Deus, somente o que Deus falou. A prova de autenticidade da mensagem era o cumprimento da profecia. Está lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 20. O profeta falava, a prova que era Deus que falou, porque cumpria a profecia, Então, no Novo Testamento agora, entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo, que aconteceria nos últimos dias. Ter alguém, diz a lição, o dom de profecia não significa que seja profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Esse ministério de profeta é um ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. É o que lemos em Atos, está escrito aqui na lição, em Atos 21, fala sobre isso. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta do Antigo Testamento e do Novo. No Antigo Testamento, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz, a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Interessante notar também que os profetas no Antigo Testamento, eles sempre usavam a expressão, assim diz o Senhor. E já no Novo Testamento não tem mais essa expressão. Aí já tem Jesus, que é o maior dos profetas, que é Filho, que é Deus. Ele já diz, eis que eu vos digo. Então já não tinha mais intermediário. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então no Novo Testamento, nessa dispensação, nesse período que estamos vivendo, não tem mais o profeta como ofício. Tem aquela pessoa que Deus usa com o dom de profecia. E o dom de profecia, geralmente, no Novo Testamento, é dado para a comunidade, para a igreja local, para fortalecer a fé dos irmãos daquela igreja. Não que Deus não possa usar individualmente, pode,
Mas o normal mesmo é para toda a igreja, porque nós estamos caminhando juntos. Vamos lá, ainda no segundo subtópico, vai dizer assim, o que eu disse agora, o único mediador é Jesus. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. No Novo Pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Jesus é o único mediador. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia, procura usá-lo para responder a consultas de qualquer natureza, como casamento, viagem, aqui diz compra de móveis, de automóveis, enfim. Fica nesse caso falando sozinho, porque Deus diz: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Então não tem a aprovação de Deus no Novo Testamento o profeta sendo consultado. Não existe isso, não pode ter. Nós temos que entender que esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, é a maior profecia de Deus, Fabiano e alunos da escola dominical, já revelada para nós, está aqui, é a Bíblia Sagrada. No Novo Testamento nós somos guiados pelo Espírito Santo, orientados pelo Espírito Santo. Como disse e repito, Deus usa assim profetas e profetisas nessa dispensação. Mas é dom, é quando Ele quer, como Ele quer e para que Ele quer, não é profissão. Portanto, cuidado, você que gosta de correr atrás de profetas por aí, tome cuidado, certamente você vai ser enganado. E é importante notar também que pessoas que usam de sair atrás de profeta, querem terceirizar a fé, querem que outros falem para eles. Ora, nós temos livre acesso ao trono de Deus, nós podemos falar com Deus através de Jesus Cristo a hora que quisermos. Então, leia a Bíblia, jejue, ore, viva uma vida de santidade, procure viver uma vida dentro da palavra de Deus. Deus vai falar, Deus vai te orientar. Cuidado em buscar profeta, porque vai buscar problema. Certa vez fui convidado, Fabiano, para ir numa casa que tinha um profeta. Aí a pessoa que me convidou contou maravilhas desse profeta. Eu disse: eu vou, mas primeiro eu quero saber em que igreja ele congrega e quem é o pastor dele. Aí a pessoa que me convidou disse: não, ele teve um problema com o pastor e ele tem um ministério próprio. Falei: então eu não vou, porque só comprova aquilo que eu já sei, é rebelde. A profecia, o dom que Deus deu a você, que está me vendo e me ouvindo, é para usar em favor da obra de Deus, e não em favor da causa, não em favor da sua vida. Se você não tem convivência nem com o seu pastor, nem com o pastor que é o anjo da igreja, que é o dirigente da igreja, não convive com ele, como é que essa profecia vem? Da onde vem? Vem do Deus, mas o Deus desse século, e não do Deus verdadeiro. Então, devemos tomar cuidado. Nós temos orientação bíblica, nós temos a mente de Cristo, conforme Paulo falou, e nós não podemos ficar por aí indo atrás dessas coisas. O próprio Jesus alertou. Jesus disse: olha, vão dizer que o Cristo está aqui, está ali, cuidado, porque é engano, né? Ainda falando sobre o ministério, ou melhor, o ministério de dons proféticos do Novo Testamento, e também do Antigo, eu marquei aqui, as características do verdadeiro profeta. Pelo menos duas são bem notadas no profeta de Deus: simplicidade e amor. E nós vimos lá que o Zacarias e o Ageu, eles foram simples, eles trouxeram a profecia, e o Fabiano me lembrava agora há pouco muito bem, nós estávamos vindo para cá, e ficaram juntos lá, construindo a obra, construindo o templo, porque se desse alguma coisa errada, eles estavam lá, ao contrário de que nós vimos muito por aí hoje. Pessoas vão, profetizam, falam o que querem nas igrejas e vão embora. E aí, coitado do pastor para organizar novamente a igreja, para tirar aqueles pensamentos vindo não sei de onde que essas pessoas espalham por aí. Então é melhor nós ficarmos atentos, né? Simplicidade e amor. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor, e a sua conduta simples demonstra quem ele está servindo: o Deus de amor. Nós temos exemplo
de Jeremias, de Oséias e do próprio Jesus. Quando Jesus olhou para Jerusalém, está lá em Mateus 23, 37, e disse: Jerusalém, Jerusalém, eu quero ajuntar você como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, você não deixa. Jesus estava com o coração ali, Fabiano, com compaixão, com misericórdia. Cuidado com as profecias de raiva, cuidado com as profecias já sentenciando, já matando, e ódio, e raiva, e tudo isso. Tome cuidado. A Bíblia está aqui, a maior profecia. Deus fala através de profetas e profetisas, fala, mas é a palavra dele, quando ele quer, aonde ele quer. Não existe ministério de profeta, portanto não vá atrás disso. Faça a sua parte, que Deus fala com você também. Fecha no teu quarto, como diz a Bíblia, e ora. E depois recebeu a direção de Deus, vamos agir também. Não adianta ficar só orando e não agir, não é verdade? Mas tomem cuidado com isso. Característica do falso profeta agora, o falso profeta só pensa nele, no seu status e benefício. Profetiza objetivando a autopromoção. Ele mente, ilude e engana. E está na Bíblia isso, não sou eu que estou inventando. Lembremos de Ananias, o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias. Ele mentiu. E outros tantos. Seja prudente. O falso profeta fala com grande eloquência. E tem levado muitos crentes a acreditar que ele seja verdadeiro. Não se deixe confundir. E ainda nesse assunto, eu quero falar, porque a gente tem visto, aí através até das grandes mídias nacionais, muito caso acontecendo, principalmente em época que nós estamos vivendo agora. Pandemia, uma época, de uma grande confusão que está acontecendo. Então tem pessoas se aproveitando disso. Outro dia eu vi aí um fato, Fabiano, uma pessoa que pedia para a pessoa transferir o dinheiro dele para a conta dessa pessoa, dizendo que ia tirar todos os maus e os perigos, devolver o dinheiro. Tirou tudo e até o dinheiro, porque não devolveu nada. Então não se iluda, não é assim que funcionam as coisas. Nós temos sabedoria. Nada vem de graça, nada é fácil. Jesus teve que morrer na cruz do Calvário para nós estar aqui. Então por que para nós seria fácil? Cuidado também com as exigências proféticas, do tipo, Deus quer que você faça isso, faça aquilo. Nós já vimos coisas terríveis acontecer, como por exemplo, falsos profetas abusando sexualmente das pessoas mal informadas, dizendo que precisa, que Deus mandou. Não é verdade, isso é coisa do diabo. E se você está passando por isso, ou conhece alguém que está nessa situação, fazendo isso, denuncie. Isso é caso de polícia e não caso de Deus. Não é da obra de Deus. Né? Então nós, como arautos do Evangelho, como professor, como ensinador, temos que estar sempre orientando as pessoas. Foi para isso que Deus nos chamou, para orientar, com simplicidade e amor. Cuidado com essas coisas. A profecia continua no Novo Testamento, porém não mais como ofício ou profissão, mas como dom de Deus, conforme está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Dom de profecia. Deus deu esses dons à igreja, para equipar os crentes para a obra do ministério. E já partindo aqui para o encerramento, Fabiano, eu quero dizer, já disse, repito, a Bíblia é a maior profecia, e também o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, diz que a profecia, o dom de profecia, foi concedido para edificar, exortar e consolar. Edificar a igreja, tudo junto, confortar e consolar o povo de Deus. O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante sempre os legítimos profetas para falar da sua obra. Portanto, meus amados, nós chegamos ao final dessa lição, vendo que com a força, com a autoridade de Deus e com o ânimo dos profetas Ageu e Zacarias, o povo de Israel reconstruiu o templo. A próxima lição vai falar da chegada de Neemias e da reconstrução dos muros. E ainda lembrando, em tempo,
o povo, depois de 20 anos, os inimigos voltaram para tentar parar a obra. Só que dessa vez eles estavam muito bem encorajados e muito bem direcionados por Deus, e com 2 profetas ali, falando aquilo que Deus tinha para eles. Que Deus abençoe e que essas lições, esses ensinamentos que nós temos visto, lido, ouvido, sirva para a nossa direção e que possamos permanecer firmes, fiéis a Deus até o fim, porque a promessa é de recebermos o nosso galardão na vida eterna. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.